Cumprimento os amados irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Cumprimento os nossos ouvintes do YouTube, do Instagram e do Facebook. E nossos queridos ouvintes da nossa rádio AD Jerusalém. Eita glória! E Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigues, em nome do Senhor Jesus, da ADJ 2, da Igreja Evangélica Jerusalém, Assembleia de Deus Jerusalém. Hoje nós vamos falar sobre como Davi era gentil na sua presença. Davi sabia ser uma pessoa sóbria. A sobriedade se manifesta de duas maneiras, na roupa e no caráter, na maneira das pessoas agir. Muitas vezes, um desses costureiros que negam o próprio sexo lança uma saia com um corte que vai até a cintura. Uma irmã compra aquilo. Imediatamente sai à rua, desfilando com o corpo de fora. Agindo assim, ela prova que não é uma pessoa sóbria. Nós não temos de nos vestir com trajes do século passado, nem do futuro. Devemos andar de maneira sóbria. Mas há pessoas que ficam dando show por aí. São pessoas que não têm juízo. Na vida espiritual, ser alguém de gentil presença é ser equilibrado. É aquela pessoa que não faz besteira, seguindo o primeiro impulso, mas espera ver a situação é mesmo de Deus. Ele espera ver se a situação é mesmo de Deus, se não tem o dedo do maligno no meio. Deus, ele nos diz, o laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo. Provérbio 20, 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo. A pessoa de gentil presença é aquela que, onde estiver, é simpática, sabe ouvir até ser ofendida, mas não responde mal com mal. Ela dá um sorriso, uma palavra amiga e é bem vista por todos. Por quê? A gentileza gera gentileza. O Senhor é com ele, com a pessoa gentil, com a pessoa coerente. O Senhor é conosco. Por isso que ele nos diz, o Senhor é com ele, é com Davi, o Senhor é com você, o Senhor é comigo. Deus era com Davi porque ele se apresentou diante do Senhor como um servo aprovado. Porque Deus é como uma pessoa e não com outra. Porque a outra, apesar de ter condições de ter o Senhor Deus com ela, não se prepara verdadeiramente conforme as orientações bíblicas. Às vezes a pessoa quer ter a presença de Deus junto a ele, mas não se prepara espiritualmente. Mas pastor, como que eu vou me preparar espiritualmente? Lendo a Bíblia, comendo a palavra, comendo a Bíblia, degustando da palavra de Deus. Davi era justamente o oposto de muitos cristãos de hoje, que a cada dia diminuem e descem. Cada dia diminui o cristão de verdade. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Está lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, que diz, o Senhor Deus dos exércitos estava com Davi. Estou referindo-me à fé, ao zelo espiritual, é claro, porque na idade as pessoas vão envelhecendo e as forças vão diminuindo. As forças físicas, as forças espirituais jamais você pode deixar diminuir. Nunca deixar diminuir. Quanto mais diminuir a sua força física, mais você tem que se interessar e buscar fortalecer a sua força espiritual. A vida espiritual é uma corrida cheia de desafio. E quando a pessoa deixa Jesus de lado, certamente fracassa. Deus é conosco
e a nosso favor. Nós é que nos afastamos dele. Se persistirmos em entrar com o Senhor, iremos crescer espiritualmente cada vez mais e ganharemos qualquer batalha que surgir. Portanto, não deixe o diabo levar essa bênção de você. Não troque essa bênção por nada. Não troque a busca por Jesus. Não troque a busca por Deus. Deus está de braços abertos te esperando nesta hora santa e sagrada. Davi cresceu e tornou-se a pessoa mais importante do povo de Israel, mas continuou fiel ao Senhor. Continuou tocando bem a harpa, sendo valente, homem de guerra, animoso, sisudo em palavras, de gentil presença, e sábia, ele sabia, que Deus era com ele. Deus falou sobre Davi: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha que bênção, hein? Já pensou você ouvir isso de Deus? Deus chegar e dizer: achei você, meu servo, filho de Jessé, né? Ele chegar e falar: achei você, Rodrigues, filho de Francisco Rodrigues, né? Varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Nós vamos ver isso aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, a parte B desse versículo. Deus quer também encontrar em nós pessoas assim, segundo o coração dele, as quais executam completamente a sua vontade. Davi foi segundo o coração de Deus. Por que nós não queremos, por que nós não imitarmos Davi? Porque nós também não nos submeter para nós sermos segundo o coração de Deus. Para isso nós precisamos o quê? Ser obediente, como eu sempre disse. Obediente na fé. Fiel no jejum, na oração, no dízimo, na oferta, no ir ao altar. Amados, muitas vezes eu converso com um crente, como hoje mesmo na igreja. Um crente me disse: pastor, eu estou todo dia, todo tempo na igreja, sempre perante o altar. E aí eu fiz uma pergunta a ele que eu faço a todos e às vezes a mim mesmo: você está no altar? Tudo bem. E o altar está em você? Multiplique o seu talento. Como Davi tinha um talento. Cada um de nós temos um talento. Cada um de nós temos uma dádiva, temos a inteligência e o talento que Deus nos deu. De mão beijada assim nas nossas mãos. E ele nos diz aqui: sobre o pouco fosse fiel e sobre muito te colocarei. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 21. Eita glória! Deus deu a cada um de nós um talento que nos tempos de Jesus era uma moeda valiosa, o qual não pode ser perdida. Devemos negociá-lo para poder entregar outro tanto para o nosso Senhor. Aqueles que investiram os seus talentos e ganharam, outros entraram para a glória, para o gozo do Senhor. Ao que teve medo e escondeu o talento, este foi chamado de servo mau e negligente e acabou nas trevas exteriores. No dia de hoje, esse talento importante não é mais aquela moeda importante que tinha. Quando o homem, o fazendeiro, deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Eles multiplicaram. Um não multiplicou e perdeu tudo. Esse talento que Deus te deu hoje, esse talento que nós temos, a multiplicação dele, o que é? Levar a palavra de Deus. A multiplicação dele, o que é? Levar a alma para o reino da glória. É esta. Para nós entrarmos no gozo do Senhor, levando almas para o reino da glória.
Precisamos abrir nossos olhos. Estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Somos as cartas vivas de Deus. Que essa sociedade corrupta, poluída e derrotada haverá de ler. Olha que benção, hein? Precisamos abrir nossos olhos. Estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Somos a carta viva que essa sociedade corrupta, poluída e derrotada haverá de ler. E se ela ler, o sucesso e a transformação de Deus em nós virá a Jesus. Mas se nós, que somos as pedras vivas, as quais deve testemunhar, falarmos o que é errado e fizermos o que a Bíblia condena, teremos de prestar contas a Deus. Deus deseja o seu sucesso. Ele o está convidando a obedecer a sua palavra. Assuma, acorde, tome posse da bênção para ser vitorioso, para multiplicar os talentos. Multiplicar os talentos, meus amados, é buscar alma para o Senhor, buscar alma para o reino da glória. Quantas almas não estão chorando, sem conhecer a salvação, sem conhecer a palavra de Deus? Quantas pessoas estão desviadas nesse mundo? Quantas pessoas estão aniquiladas pelo demônio? Você vê nas Cracolândia da vida. Amados, não é só lá em São Paulo, aquela Cracolândia, aquele mundaréu de gente, como passou hoje na televisão. Milhares de pessoas ali amontoado, feito um lixo humano, por falta de Deus, por falta do Espírito Santo, por falta do amor de Cristo no coração. Então, meus amados, essas pessoas precisam de oração, essas pessoas precisam de nós. Um paralelo com o histórico de Gideão. E nós temos que ter um paralelo com o histórico de Gideão. Em Juízes, capítulo 6, há o registro do momento em que Israel estava sendo perseguido pelos midianitas. Esse povo estava decidido a acabar com Israel, levando-o à míngua. Durante 7 anos, quando os judeus iam colher o trigo, os midianitas os assaltavam, como se fossem nuvens de gafanhotos, destruindo todas as plantações. Israel ficou arrasado e o povo desistiu de plantar. Os judeus ficaram parecidos com muitos crentes de agora que estão sendo surrados pelo diabo e não abrem os olhos. Porém, um rapaz chamado Gideão não desistiu de plantar o trigo, apesar de ouvir protestos de todos os lados. O povo lhe dizia que não adiantava plantar, mas ele foi corajoso. Arou a terra, semeou e a plantação cresceu. Quando estava a ponto de colher, já se ouvia falar da vinda dos midianitas. Você veja bem, ninguém quer te ver vencer. Aqui, o povo estava contra as atitudes de Gideão, porque se entregaram à vontade do maligno, porque se entregaram à vontade do inimigo. Está dizendo aqui. Muitos crentes estão dessa maneira. Mas Gideão acreditava em Deus. Gideão era um homem temente ao Senhor. Olha o que diz em Juízes, capítulo 6, o versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Veja bem, amados. Ele estava malhando o trigo no lagar, no lugar de amassar a uva para fazer o vinho. Ele estava escondido ali dos midianitas, mas não estava desistido. Ele estava escondido dos midianitas, mas debaixo dos olhos da bênção de Deus. Por isso que o anjo lhe disse: o Senhor é contigo. Quando você está na direção de Deus, quando você está fazendo a coisa certa, fazendo o que Deus determina que você faz, Deus está contigo.
Nós precisamos ter a mesma valentia de Gideão e brigar pelos nossos direitos. Se a Bíblia diz que Jesus levou as nossas enfermidades, não podemos fazer uma oração sem poder alguma. A nossa oração tem que ter poder, porque Jesus levou a nossa enfermidade. Senhor Deus, eu não aceito essa doença, cura-me, se for da tua vontade. Ora com vontade, com determinação. Senhor, eu não aceito essa doença, cura-me, se for da tua vontade. Ora, como não pode ser a vontade de Deus que sejamos curados, se Ele colocou nossas doenças sobre Jesus, o qual pagou o preço para nos livrar de todo sofrimento, temos de nos revoltar contra o mal e dizer que queremos o que aconteça. Isso é um direito nosso. Exigir que o mal se afaste de nós, em nome de Jesus. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desampara e nos deu na mão dos midianitas. Você vê que ele tinha dúvidas. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está sobreveio? E é feito de todas as suas maravilhas, né? O que é feito de todas as suas maravilhas? Que nossos pais nos contavam, dos milagres, das bênçãos. E o que é feito? Fala para nós. Veja que coragem teve Gideão. Devemos ter também a ousadia, até para entrar na presença de Deus. Enquanto não fizermos a oração com coragem, não receberemos as bênçãos do Senhor. Não podemos titubear ou achar que não merecemos. Jesus morreu por nós e temos todo o direito de desfrutar dessa bênção. Jesus deu a vida por nós. E nós temos todos o direito do mundo de buscar essa bênção. Em outras palavras, Gideão discutiu com o anjo, dizendo: Deus não libertou 3 milhões de mãos. Deus não libertou 3 milhões da mão do faraó. Moisés não abriu o mar vermelho. Isso porque nos sobreveio essa desgraça. No entanto, agora estaria Deus entregando-nos nas mãos dos midianitas? Eita glória! Veja bem, amados. Quando Gideão pronunciou essa palavra, o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor Jesus, disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? No versículo 14 do capítulo 6 de Juízes. A verdade é que quando Gideão começou a buscar a Deus, o Senhor começou a falar no coração dele. Foi o próprio Senhor Jesus quem fez Gideão livrar e semear, lavrar e semear naquele campo. Hoje nós encerramos por aqui. Amanhã nós continuamos, quando Deus fala para Gideão: vai nessa força. E Ele está falando para você, está falando para mim, está falando para nós. Vai nesta força, porque Deus é contigo. Amados, divulgue o nosso canal o máximo que puder, nos ajude. E aquele irmão que puder nos ajudar financeiramente, faça um Pix para nós. Qualquer quantia, irmão, para ajudar para pagar a internet, a energia, o aluguel do templo. Nos ajude com qualquer quantia que você puder nos ajudar mensalmente. R$20, R$10, R$50, R$1.000, R$10.000, o que você tocar no coração. Eita glória! Hein? O nosso Pix, amados, é o mesmo
telefone. É o 11 956554988. Tá, meus amados irmãos? E aquele que quiser conversar... e tem outro Pix também. Que esse é o CPF. É 889-455-108-34. Tá? O nome é João Rodrigues. Eu sou o pastor João Rodrigues, pela misericórdia de Deus. Fique com essa mensagem. Aquele que quiser conversar conosco, entre em contato conosco através do YouTube, do Instagram ou do Face, ou mesmo pelo Zap. Terei um imenso prazer em conversar com vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e que venha multiplicar por 1000 cada centavo a nós doado. Uma boa noite e lembre, Jesus te ama. Em nome do Senhor Jesus. Porque Ele é maravilhoso e Jesus precisa de você. E você precisa.